gravação. Então, vamos lá, gente. Boa tarde de novo. Vamos para o nosso último tempo hoje, do dia de hoje, nossa aula. Dando sequência, vou finalizar migrações internas, certo? E aí a gente vai depois voltar no início do capítulo com migrações externas, ok? Então, vamos lá. Deixa eu disponibilizar aqui com vocês. Passa tão rápido esse tempinho, né, galera? Não dá nem tempo nem da gente comer nada direito. Vamos lá. Bom, então, como eu estava falando, deixa eu pegar aqui certinho a nossa canetinha, vamos dar continuidade, vamos lá. Vou finalizar ainda, tá? A parte que eu estava falando para vocês sobre as migrações interregionais, ok? E aí, passando isso aqui, nós já vamos para as migrações, desculpa, externas. Gente, estou falando desde 8 da manhã. Garganta, eu quero saber a hora que a gente voltar 100%, garganta se vai aguentar, mas vamos lá. Então, ó, voltando, tá? Migrações interregionais, né? Nós vimos que migração interregional é quando você tem um deslocamento de pessoas entre regiões do país. Então, ou seja, uma migração interna, é uma migração permanente, ela não é temporária, tá? E ela vai ser classificada como interregional, porque eu vou sair de uma determinada região e vou para outra região do país, tá? Eu saio do Nordeste, vou para o Sudeste, saio do Sudeste, vou para o Centro-Oeste, assim por diante. Essas migrações, elas, na verdade, elas ocorrem no Brasil desde quando a gente teve os grandes ciclos econômicos, como eu já falei, ciclo da mineração, borracha, café, drogas do sertão, né, que faziam com que as pessoas se deslocavam de um lugar para outro, tá? Mas, assim, essa migração ela passa a ser mais marcante após, principalmente a década de 50 para cá. Como eu falei para vocês, é muito comum aparecer, principalmente em vestibulares, inclusive os vestibulares aqui, um mapa tipo assim, né? E muitas vezes ele coloca o período e a seta e ele quer que você diga o que desencadeou ou a saída dessa pessoa daquele determinado lugar ou para onde que ela estava indo e por quê. Ou seja, alguma coisa está atraindo. Então, sempre quando você fala em migrações, você tem que pensar que alguma coisa está fazendo você sair do lugar, né? O que está fazendo você sair do lugar, ser uma área de repulsão, e para onde você está indo, alguma coisa tem que estar te atraindo lá, ok? Então, aí você pensa nos momentos econômicos. Então, como eu estava falando para vocês no finalzinho da outra aula, ai, que droga, cadê? Ó, década de 50, nós iniciamos no Brasil a industrialização. Na verdade, não iniciamos não, nós tínhamos começado já no governo JK. Porém, JK não, Getúlio Vargas. Porém, vai ser na década de 50, né, no período de Juscelino Kubitschek, né, os 50 anos em 5 e tal, que o Brasil vai dar um grande salto industrial e que depois vai acelerar mais, né, no período militar. O que vai acontecer? A partir do momento que eu tenho a industrialização e ela está concentrada no Sudeste, vocês sabem que a indústria, principalmente naquela época, gerava uma quantidade muito grande de postos de trabalho. Então, as pessoas acreditavam que indo para essas regiões, ela teria trabalho nas indústrias e melhores oportunidades. E o grupo que mais vai sair, desde aquele momento até hoje, se eu falar para você qual é a região de maior saída, é a região Nordeste, tá? Então, a região Sudeste, ela passa a ser atrativa, principalmente para os nordestinos que vão migrar mais especificamente, não somente, para a cidade de São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe como na cidade de São Paulo você tem uma grande quantidade de descendentes de nordestinos. Na verdade, foram boa parte dos nordestinos que construíram, né, a cidade de São Paulo, né? E é um povo que sofre muito preconceito, por sinal. Mas a indústria, então, se você pensar nesse período, como eu falei para vocês, nesse período aqui você vai ter uma grande saída de nordestinos, não só do sertão como da zona da mata, indo em direção a São Paulo, Rio de Janeiro. Rio também vai atrair bastante gente. Mas, como nós vimos também, eles estavam migrando aqui, ó, basicamente para o Centro-Oeste. E aí, qual vai ser o fator, né, entre a década de 50 para 60? Tá? Vai ser a construção de Brasília. Não esqueça que JK, né, que foi o responsável pela construção de Brasília,
ele começa a construção no final da década de 50 e a inauguração de Brasília vai ser em abril de 1960. Então, no finalzinho dos anos 50, muita gente migrou para o Brasil Central, né, que é a região do estado de Goiás, tá, para construir toda a cidade de Brasília. Né? Quem conhece Brasília, todo o plano piloto foi construído nesse período. Né? E essas pessoas vieram de diversos cantos, de Minas, inclusive, mas a grande maioria da população que vai para Brasília para trabalhar na construção da cidade vão ser nordestinos. Também, quem conhece Brasília, não sei se alguém conhece, também os nordestinos são bem marcantes também em Brasília, né? Você vai em Brasília, cara, uma das coisas mais tradicionais em Brasília é você ir nas feirinhas de Brasília e você comer a famosa cocada nordestina, né? Onde você tem diversos sabores, por exemplo. Só que essa população nordestina que foi trabalhar na construção de Brasília e que por ali ficou, tá? Muita gente acabou ficando, né? E morando na região. Eles não moraram no plano piloto, né? O plano piloto lá, né? Brasília, né? O formato do avião e tal. Ali para você morar o custo é muito alto. Aí essas pessoas elas acabam grande parte ou algumas retornaram, ou algumas fizeram uma migração sazonal, vieram construir e voltaram para casa. Outros não retornaram porque também morreram na construção, e outros por ali ficaram. Né? Então, a construção de Brasília vai favorecer muito a ocupação da região centro-oeste. Por ali eles ficaram, só que aí eles vão morar, né, na região da região satélite, né, nas cidades satélites, ou nos municípios integrados em torno de Brasília, tá? Essa população são conhecidas, né, como candangos, tá? Quem já foi em Brasília e já foi na Praça dos Três Poderes, né? Quem nunca foi o dia que puder ir, na Praça dos Três Poderes é a praça que fica, né? De um lado o Palácio do Alvorada, do outro lado o STF, e de um lado o Palácio, do outro STF, e à frente fica o Congresso, né? E aí tem a Praça dos Três Poderes, aí tem toda uma arquitetura ali, né? Como uma homenagem aos candangos, né? Que era o nome dado a essas pessoas que vieram trabalhar na construção de Brasília. Então, favoreceu essa migração que saiu do Nordeste e veio para o Centro-Oeste? Sim. Saiu do Sudeste, como Minas, e veio para o Centro-Oeste? Sim. Aí, nos anos 70, entre a década de 70 e 80, na verdade, já começa no finalzinho dos anos 60, tá? Mas eu coloquei mais na década de 70 e 80. Por que eu coloquei aqui dois momentos? Porque são duas ocupações diferentes. Nesse período entre a década de 70 e 80, que vai ser período militar, vão ocorrer vários projetos de ocupação da Amazônia. Dentro desses projetos de ocupação da Amazônia, vão atrair muitos trabalhadores para a Amazônia, como a criação da Zona Franca de Manaus, né, essa área de isenção de impostos para atrair as indústrias para Manaus, que a gente vai estar vendo depois. Não que todo mundo que foi para lá trabalhou na Zona Franca ou trabalha na Zona Franca, mas passou a ser atrativo. Mas muita gente foi trabalhar em projetos minerais, como, por exemplo, o projeto Grande Carajás, que é extrair minério de ferro da Serra dos Carajás, no estado do Pará. E diversos outros projetos, projeto Trombetas, projeto Jari, projeto Carajás, projeto Calha Norte, tá? Eram diversos projetos agropecuários e minerais que foram criados no período militar para ocupar a Amazônia. Aí você observa, por exemplo, entre os anos 60 e 70, tá? A gente observa aqui, ó, os nordestinos continuando vindo para cá, mas você observa agora eles vindo aqui, ó, para a região da Amazônia, certo? Aqui, no caso, eles vieram em busca, né, de trabalho nesses novos projetos de ocupação da Amazônia brasileira, tá? E aí, também na década de 70 e 80, vai ser um período de grande movimentação. Vocês vão ver no mapa ali que vai ter um outro movimento que nós aí participamos dele, é quando a nossa região centro-oeste e depois a região norte, nos anos 80, passam a ser consideradas novas fronteiras agrícolas. Novas fronteiras agrícolas. O que seriam isso? A gente vai estar vendo mais isso nas regiões, mas vocês devem estar lembrados que nós já falamos isso em solo. Lembram que nesse período aqui, ó, que você pode ver aqui, ó, nos anos 60 e 70, principalmente 70, você vê principalmente o sulista, que até então não migrava fora, ó, ele migrava mais dentro da região, tá vendo? Aqui é mais dentro da região, né, Rio Grande do Sul para o Paraná. E aí você vai ver agora o sulista vindo para o centro-oeste, olha como mudou o fluxo, certo?
E aí, esse sulista que vai vir aqui para o Centro-Oeste, ele vai vir para a nossa região, ele vai vir em busca de terra barata. Vai ser aquele momento, nos anos 70, que descobriram o problema do solo, né? E, ao mesmo tempo, o problema do solo, descobriram a técnica de correção, que é a acidez do solo, do cerrado, e a técnica que é a calagem, né? Que é você adiciona calcário no solo, corrige o pH do solo, aduba e planta o que você quiser. E aí a nossa região, a partir dos anos 70, passou a ser uma região de muita atração populacional, ok? E aí grande parte dos sulistas migraram para cá. Aí você começa a entender, que quem, por exemplo, tem, com certeza deve ter muita gente da sala originário de sulistas, vocês devem entender por que certos municípios aqui do estado tem tanta gente descendente de gaúcho, paranaense, né? Então, você pega cidades como São Gabriel, Chapadão do Sul, Cidrolândia, Maracaju, né? Isso aqui no Mato Grosso do Sul. Aí, se você for para a região do Mato Grosso, você pega cidades como Sinop, Alta Floresta, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste. São cidades que surgiram, né, principalmente a partir da década de 70 e 80, com a chegada desses migrantes sulistas, né, que foram lá expandir a atividade agrícola. Então, o que fez? Isso cai muito em vestibulares aqui, tá, galera? Federal e FGD, tá? Cai bastante. O que fez essa migração interregional ocorrer na nossa região entre os anos 60 e 70, né? Principalmente década de 70, vai ser essa nova fronteira agrícola. E aí, como eu coloquei aqui para vocês, essa migração vai ser sulista e também, a partir dos anos 80, a gente vai ter uma grande migração para a região norte, como vocês estão vendo aqui, ó. Você está vendo, ó? Entre os anos 70 e 80, a região centro-oeste passa a ser uma região de saída, mas olha só, agora eles estão indo ó, em direção a Rondônia, tá? Muitos daqui, ou até centro-oeste, começa a ir para Rondônia, Amazonas, né, em novas regiões, e aí também vai ser a partir da década de 70 e 80 que a gente começa a ter o problema maior do desmatamento da floresta amazônica, porque essa ocupação vai chegando no norte do Mato Grosso, indo para a região norte e contribui para o desmatamento, que agrava o problema a partir da década de 70 e 80 para cá. Ok? Então, vocês têm que olhar esses mapinhas e saber de onde está saindo e para onde está indo, mas por que está indo. Outra coisa, lembra quando eu brinquei em relação a eu migrar, né? No caso, eu, Celilza, fui embora para o Paraguai? Olha só, você está vendo que essa seta aqui, ó, ele está indo para fora. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui está indo para fora, ó. Basicamente, na década de 80, muitos brasileiros, muitos sulistas, principalmente, inclusive paranaenses, foram para o Paraguai, compraram grandes hectares de terra, que a terra é barata no Paraguai, e se tornaram grandes agricultores. Então, se você vai em várias regiões, não só da Bolívia, mas principalmente no Paraguai, você tem grande produção agrícola, e se você for ver quem que é o proprietário daquela fazenda, são brasileiros. Aí, no caso, essas pessoas, eles emigraram. A setinha aqui, ó, ele está com uma migração interna aqui, né, no caso, o meu tema, mas no caso, essa migração aqui específica, eu estou falando de uma migração externa, certo? Eu estou emigrando, estou indo para o Paraguai, ok? E aí, o que a gente observa? Que a partir de agora, né, dos anos 90, 2000 para cá, a motivação que faz as pessoas saírem para as regiões são questões socioeconômicas. Geralmente elas vão em busca de emprego, oportunidade. Mas, segundo o IBGE, desde o final da década de 90 para cá, para o novo século, essas migrações interregionais deu uma cessada. Não acabou, mas deu uma reduzida. Então, hoje, as migrações, elas são feitas mais intrarregional, dentro da própria da região, até mesmo de cidades menores para cidades maiores, ou, que está acontecendo muito, a saída da população das grandes centros, das grandes metrópoles, migrando para cidades de porte médio, onde as pessoas vão em busca de qualidade de vida, segurança, conforto, tranquilidade, mas uma cidade que oferece estrutura. Tá? Então, essa migração interregional, que o cara saia lá do extremo sul e ia lá para o extremo norte e tal, ocorre, mas não é mais como acontecia antigamente. E aí eu sempre brinco com os alunos em sala, e nós não estamos mais agora, mas dá para falar, se eu perguntar para vocês, por exemplo, Mato Grosso do Sul,
O nosso estado é um estado de uma grande composição de migrantes, né? Além de imigrantes, mas de migrantes internos. Então, nós temos uma grande composição de paulistas, mineiros, paranaenses, gaúchos, tá? Que são grupos que migraram em uma grande quantidade aqui para o Mato Grosso do Sul. Então, provavelmente, vocês, na faixa etária de vocês, se eu fizesse um levantamento aqui na sala, provavelmente muitos de vocês nasceram aqui no estado do Mato Grosso do Sul, tá? Um ou outro talvez fora, mas a grande maioria aqui. Aí se eu começasse a perguntar, os pais de vocês, onde nasceram? Aí você vai ver, se eu fizesse essa pergunta em sala, vocês iam diminuindo as mãos iam abaixando. Ah, os pais de vocês nasceram aqui? O pai e a mãe, ou os dois? Ia diminuir. Se eu perguntar os avós de vocês, ia diminuindo mais ainda, certo? O que a gente observa? Que como o Mato Grosso do Sul é um estado novo, né? Nós fomos criados em 77, ele foi um estado que foi composto por grande número de pessoas que vieram de outras regiões. Exemplo, eu sou paulista, né? Os meus pais vieram para cá em 72, né? Ainda nem era, ainda Mato Grosso do Sul, era ainda sul do Mato Grosso, né? E aí o que acontece? Muita gente é descendente de, o cara é paulista, o cara é mineiro, o cara é paranaense, muito gaúcho, né? E aí você percebe por que o Mato Grosso do Sul tem essa composição de tantas descendências, né? Porque além de ser um estado novo, é um estado que nosso estado atraiu muito imigrante, principalmente a partir dos anos 60 para cá. De boa? Bom, então isso aqui é importante. Porém, a partir da década de 90, surge uma outra migração, é a última migração interna. A chamada migração de retorno. Galera, preste atenção. Não é uma migração nova, mas não é uma migração que existia nos anos 60, 70, 80. Essa migração começa a aparecer a partir da década de 90 para cá. O que é a migração de retorno? É aquela, o nome já diz, né? São migrantes que saíram, né? O migrante saiu da sua região um dia, há décadas ou anos atrás, e agora volta para o seu local de origem. Então, aqui tem 3 exemplos. O mais tradicional, a migração de retorno, é aqui, ó, tá vendo? Um dia, o azulzinho é a saída. Um dia, o cara saiu do Nordeste, ó, e veio para o Sudeste. E aí, a partir da década de 90, muito nordestino voltou para a sua região. Certo? Por quê? Porque muitos vieram para São Paulo, Rio de Janeiro, achando que ia melhorar de vida, enriquecer, blá, 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 e que não aconteceu. Alguns deram certo e outros, né? No entanto. E aí o cara começa a ter uma vida, muitas vezes num grande centro, como São Paulo e Rio, e aí ele começa a pensar, gente, viver dessa maneira aqui, morando onde eu moro, ganhando o que eu ganho, ora, então é preferível eu voltar para o meu local de origem, vou estar ganhando pouco também, certo? Pelo menos eu vou estar próximo da minha família e na minha região de origem, tá? É lógico que aí é uma coisa importante que você tem que pensar, falar, nossa, Celeusa, mas por que isso não acontecia antes? Por que começou a acontecer a partir da década de 90? Porque essas regiões, como o Nordeste, começaram a ter um maior desenvolvimento econômico. Então, começou a surgir oportunidades. Muitas indústrias começam a migrar para a região Nordeste pós-década de 90 para 2000, né? Por mão de obra mais barata, incentivos fiscais e tal. E a partir do momento que eu começo a ter maior investimento na região, automaticamente vai gerar mais emprego. Então, olha, gente, se tem emprego, pô, eu vou voltar para casa. E aí, eu sempre brinco, né, que é aquele quadro que a gente tinha antigamente do Gugu, não sei se vocês lembram, de volta para minha casa, do meu aconchego, sei lá, acho que era de volta para minha casa, né? Que o programa ia lá, pegava uma determinada família que veio lá da Bahia, lá do Pernambuco, não sei o quê, mora lá em São Paulo, Rio, e aí quer voltar e não tem condições, aí ele faz o retorno, paga a mudança, vocês devem estar lembrando disso, certo? Então, essa migração de retorno é algo praticamente dos últimos 20, 30 anos para cá, certo? Então, vai acontecer bem depois de todas aquelas migrações que nós falamos. Aí eu tenho aqui do Nordeste, né, e Sudeste, quer dizer, o nordestino está voltando para o local de origem. Também muita gente que saiu do norte do Paraná e foi para o Centro-Oeste e Norte, tá? Como, por exemplo, muita gente saiu do Paraná e foi para Rondônia, sul do Pará, e muitas vezes ganhou muito dinheiro, porque teve muita gente que enriqueceu no Centro-Oeste e Norte,
certo? E aí agora, né, por diversas razões eu tenho condições de voltar, outros muitas vezes não teve o resultado esperado, tá? Então, a partir principalmente desse século, muitos sulistas, principalmente paranaenses, que migraram para o norte e centro-oeste, voltaram para sua região de origem, e aqui também, ó, entre Rio de Janeiro e Minas, né? Muito mineiro que foi para o Rio de Janeiro, certo? Agora eu estou tendo uma inversão, né? Esses mineiros voltando, saindo do Rio de Janeiro e voltando para as cidades do interior de Minas. Ok? Essa é a chamada migração de retorno. Então, essas são as migrações internas que eu falei, tá? Êxodo rural, super mega importante. Sazonal, aquela temporária. Pendular, diária. Aí nós temos as interregionais, né, entre as regiões, conforme as atividades econômicas e a migração de retorno. Ok? Gente, alguma pergunta? Porque agora eu vou para as migrações externas. Pergunta? Vamos lá. Galera, vocês estão assistindo, né? O povo não assiste aula, não presta atenção, aí depois o povo fica tudo perdido. Vamos lá. Migrações externas. Bom, migração externa, eu estou falando agora de emigrar e imigrar, ok? Só que eu vou falar agora especificamente da imigração. Ou seja, eu vou estar falando agora da chegada de pessoas no Brasil. Então, por favor, preste atenção. Primeiro, o Brasil, olha como eu coloquei para vocês, né, é o quarto país a receber o maior número de imigrantes. Nós falamos que o Brasil é um povo muito miscigenado, é uma mistura, né, de povos. Nós só perdemos em quantidade de pessoas para os Estados Unidos, tá, que é o país que a boa parte da sua composição populacional é de imigrante. A Argentina tem uma grande concentração de imigrantes, principalmente de espanhóis e italianos. E o Canadá também tem uma grande composição de imigrantes. E aí vem o Brasil, certo? Em percentual, né, que compõe a população. É lógico que em quantidade de pessoas vai ser depois dos Estados Unidos. Quando que inicia a imigração brasileira? Na verdade, nós podemos dizer assim que o primeiro período que a imigração inicia vai ser a partir de 1808, com a chegada da família real ao Brasil, né? Que começa a permitir a posse de terra por estrangeiros no Brasil, né? Quando eles chegam aqui, ok? Só que nessa época, as pessoas que chegavam no Brasil, né, a partir de 1808, né, no início do século XIX, as pessoas que vinham para cá eram aquelas pessoas basicamente que ganhavam terras para ver, certo? E que tinham geralmente um poder econômico muito grande, então ele vinha para ser dono de alguma coisa. Porque as pessoas elas não tinham um grande objetivo de imigrar, né, chegar no Brasil, porque nessa época a mão de obra brasileira era escrava. Então, o que adiantava eu sair lá da Europa, né, por exemplo, de Portugal, e vir para o Brasil, tá? Sendo que, basicamente, eu não tinha emprego assalariado, era mão de obra escrava. Então, assim, poucas pessoas vieram. Então, falar que não veio, veio. Detalhe importante, ó, não sei se alguém vai prestar Rio de Janeiro, né? A UERJ, que geralmente gosta bastante. Vocês sabem que no início da ocupação e a chegada da família real, ou até mesmo a coroa portuguesa, ela estimulava a chegada dos imigrantes no Brasil, até mesmo para fazer o processo de branqueamento da população. Tinha o interesse de branquear, clarear a pele, né? Porque nós tínhamos um grande número, primeiro tinha indígenas, nós tínhamos um grande número de população de cor preta, que eu expliquei para vocês, né? Sobre a questão de cor da pele, né? No vídeo, se você não viu, por favor, veja que é importante, certo? E de pardos, né? Então, o interesse também da coroa era estimular a vinda de imigrantes para o Brasil para fazer o processo chamado branqueamento. Olha que absurdo, né? E uma maneira de estimular a vinda desses estrangeiros para o Brasil era dando terra, tá? Vai ser aí também que começa a surgir, né, os grandes latifúndios. Bom, só que nós vamos ter um outro período que eu vou falar agora, que vai entrar uma grande quantidade desses imigrantes. E quando vai ser esse período? Então, por favor, preste atenção. O principal período de chegada do imigrante do Brasil vai ser entre 1850 e 1934. A gente fala década de 30, tá? Mas especificamente 34. Primeiro, vocês estão me ouvindo aí? Quem está me ouvindo, por favor, me responda. Bom dia, professor. Então tá. Vocês sabem me dizer
O que aconteceu no Brasil em 1850 que vai estimular a imigração no Brasil? Eu não sei, não. Viu? Vamos lá? Só você que está comigo aqui ouvindo, né? Abertura dos portos? Não, a abertura dos portos vai ser em 1808. 1850. Vai ser quando vai ser aprovada uma lei. Alguém sabe? Não? Tá bom. Lei Eusébio de Queiroz. Pode marcar aí. Lei Eusébio de Queiroz. O que tem a ver essa lei? Não sei se vocês lembram. Essa lei proibiu o tráfico negreiro, certo? E nessa época, qual que era a mão de obra utilizada na cafeicultura? A escrava. A partir do momento que eu tenho, 1850, a lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico negreiro. E aí, eu não podia trazer mais escravos para o Brasil. E aí, os cafeicultores começam a ter a necessidade de trazer nova mão de obra. E aí começa o estímulo a trazer a mão de obra assalariada. É lógico que, nesse momento, eles não iam pagar jamais um salário para o negro, certo? Eles iam pagar para um salário para quem viesse de fora, um branco, um imigrante europeu, certo? E aí, o que vai acontecer? Em 1888, vai ter a abolição dos escravos, a Lei Áurea, que vai encerrar, né, a escravidão no Brasil, certo? E aí, agora, de vez, eu preciso de mão de obra assalariada. Então, neste período, 1850, essa data é redonda por causa da lei. Detalhe, também vai ser nessa lei que vai ser criada a Lei da Terra, tá? Quando, a partir de então, o imigrante e talvez os negros libertos pudessem ter posse da terra, a gente vai falar isso depois, os imigrantes, eles passam para não ter o direito de ter a posse da terra, eles criam a lei da terra, né? Que você só poderia adquirir terra se você comprasse, e não ter a posse, como era até então, tá? Mas no caso de imigração, 1850, eu estou falando de Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. Então, nesse período, inicia a chegada dos imigrantes para substituir essa mão de obra escrava na cafeicultura em São Paulo. Aí você começa a entender por que o interior de São Paulo, onde era a cafeicultura, você tem tanto descendente italiano, certo? E essa mão de obra que vai chegar, ela passa a ser uma mão de obra assalariada, ok? Então, após a abolição, isso vai acelerar, os fazendeiros vão estimular a vinda dos imigrantes, principalmente os colonos italianos, para substituir os escravos na cafeicultura. Aí é aquele momento que os italianos chegam na região, ok? Só que também tem um outro fator importante que muita gente esquece. Neste período, final do século XIX, o governo brasileiro, que já é governo brasileiro, ele tinha o interesse de povoar as áreas serranas do sul. Por quê? Porque o sul, como estava localizado abaixo do Trópico de Capricórnio, ela nunca despertou muito interesse do colonizador. Então, você não tem grandes processos de ocupação no sul do Brasil. Vocês podem ver que os grandes ciclos econômicos não aparecem no sul. Por quê? Porque o que o sul podia produzir, a Europa tinha. Então, chega no final do século, muitas áreas, principalmente as regiões serranas, não tinham sido ocupadas. E aí o governo brasileiro, com medo, né, de uma possível ocupação, né, desse território, já que os imigrantes estavam chegando no Brasil, foi estimulado povoar a região. Então, houve o povoamento das regiões serranas no sul do Brasil, regiões serranas, tá? Porque em outras áreas já tinham sido ocupadas, certo? E essas pessoas que iam para essas regiões serranas, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, elas foram lá para morar. Por isso que eu falo para vocês que grande parte da região sul não foi explorada, e sim povoada. Aí você vê como todo o desenvolvimento social e econômico é diferenciado do resto do Brasil, tá? E esses imigrantes que foram morar na região sul foram principalmente colonos alemães. Então, você vai, por exemplo, em algumas regiões do sul, como região de Blumenau, Joinville, região na região ali perto de Porto Alegre, me fugiu o nome das cidades agora, São Leopoldo, que é toda a região de colônia alemã. Os italianos, Serra Gaúcha, então nem se fala, né? Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, né? Os eslavos, tá? Que são russos, ucranianos, poloneses,
que eles vão estar principalmente nas regiões do Paraná, e outros grupos, tá, que vão povoar a região sul, ok? Então, entre esse período, entre 1850 e 1934, esses imigrantes vão entrar em grande quantidade no Brasil, são milhões de imigrantes que entraram no Brasil, ou para trabalhar nas lavouras do café, ou para povoar a região serrana do sul, ok? Essa colonização estrangeira no sul aqui, ó, ela vai ser feita por pequena e média propriedade, policultura e mão de obra familiar. Aí você entende por que o sul é a região que tem o maior número de minifúndios no Brasil. É uma herança do imigrante colonizador, né? Na verdade, o imigrante que ocupou a região, tá? Detalhe aqui, ó. Nesse gráfico que vocês não têm, isso aqui é extra, tá? Esses dois aqui que eu coloquei para vocês, mostra a imigração no Brasil, os períodos. Então, ó, você tem aqui, ó, 1850, Lei Eusébio de Queiroz, o negócio começa a crescer. Aí, quando você tem a abolição, aqui, ó, entre esse período vai ser o pico, ó, da entrada de imigrantes. Desculpa, gente. Aí você vai ter essa oscilação aqui. Depois você vai ter pico aqui, ó, no início do século, Primeira Guerra, cai de novo, né? E aí, o que a gente observa? Que entre esse período aqui, ó, 30 a 34, 30 a 35, vai ser quando eu vou ter aqui, ó, esse período aqui, ó, 34, que vai ser quando o governo de Getúlio Vargas, ele cria aqui, ó, a chamada Lei da Cota, ó, Lei da Cota a imigrante. Porque o que acontece? Em 29 teve a crise mundial. Bom, vamos juntar as coisas? Em 29 teve a crise mundial. Brasil era uma economia agro-monoexportadora. Dependia tudo da exportação do café. A partir do momento que teve a crise mundial de 29, vai ter a grande crise da cafeicultura. É a marca decadência da cafeicultura no Brasil, vocês sabem disso. E aí eu não tinha mais necessidade de tanto imigrante chegar no Brasil, certo? Não precisava de tanto imigrante mais, né? Porque começaria a ter problema de desemprego. Fora que nesse período o governo começa a perceber que já iniciava uma migração interna, nordestinos vindo para a região sudeste. Aí o que Vargas fez? Criou a lei chamada Lei da Cota, em 34, onde ele restringia a entrada de imigrantes. Então, ele dificultava ao máximo a entrada de imigrantes no Brasil, né? Junto com isso, você está tendo a Europa com um período que vai ter uma redução de saída, né? Porque vai ter uma grande saída entre Primeira e Segunda Guerra, ó. Entre Primeira e Segunda Guerra vai ter aqui o pico, né? Aí você vai ter a Segunda Guerra despenca, e depois da Segunda Guerra, a gente vai ter um outro pico de industrialização, de imigração, depois volta a cair. Tá? Então, perceba que o período que mais vai marcar que a imigração vai ser entre 1850 até mais ou menos 1935, ó, é o período mais marcante. Certo? Quem mais entrou nesse período, desde que os imigrantes começam a chegar em 1808, abertura dos portos, até a década de 70? Os portugueses, 31%, até mesmo porque até a restrição para os portugueses não ocorria, né, por ser ex-colônia. Em segundo lugar, os italianos. Gente, o Brasil é o país com o maior número de descendentes italianos fora do seu país, os italianos. Aí depois, em números, né, de grupos isolados, 13% os espanhóis, então primeiro são portugueses, italianos e espanhóis. Aí nós temos os japoneses, ó, nossa colônia aqui, ó, japonesa aqui, ó, os nossos japinhas aí da sala aí, ó, galera, saudade de vocês. Ó, os japoneses, eles vão chegar no Brasil em 1908, que vai pegar nesse período aqui também, ó, tá vendo, ó? Só que eles vão vir, muitos vieram para trabalhar assim na lavoura. Aqui no Mato Grosso do Sul, eles vão vir para trabalhar na construção da ferrovia, né, a antiga noroeste do Brasil, e por aqui vão permanecer, tá? Então, ó, o quarto maior grupo, nós temos os japoneses, a nossa colônia aqui nipônica, aí nós temos depois os alemães, e aí vem os outros. Quando entra os outros, entram os eslavos, aí vem sírios, libaneses, turcos, paraguaios, bolivianos, aí vem um outro grupo. Então, isoladamente, primeiro, portugueses, italianos em grande quantidade, aí você entende porque tem tanto italiano, né, por causa da cafeicultura. Aí nós temos os espanhóis, japoneses e alemães, certo? Os portugueses estão distribuídos em todos os lugares do Brasil,
Os japoneses estão muito concentrados no sul, sudeste e aqui, né? Então, é Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará, não esqueça disso, a região de Belém, tá? Os espanhóis estão bem distribuídos em diversas regiões brasileiras, muito no sudeste e sul, e os sírios, libaneses, né, que vão aparecer muito aqui na nossa região, tá? Bom, aí você fala assim, bom, então esse período foi importante para a imigração. Perfeita, foi o período que mais teve entrada. Gente, quem quer prestar vestibular no Sudeste, cai bastante, tá? Cai bastante. Quem quer fazer FUVEST, Unesp. Por quê? Porque ele faz uma relação muito grande com as pessoas que vão compor a população local, os descendentes de imigrantes, tá? Principalmente os italianos, com o ciclo do café, que é uma das mais importantes atividades, né? Então, é um assunto que é bem interessante vocês estarem lembrando. Bom, aí você fala assim, bom, então a partir dos anos 70 a imigração só caiu. Sim, caiu muito, muito. Por quê? Porque o Brasil começa a entrar várias crises, né? E aí, inclusive, vai ser o período que eu não vou destacar aqui, porque eu sabia que não ia dar tempo, então eu não falei, que até a tua apostila coloca, vai ser quando a gente vai ter muito a saída de brasileiros. Nos anos 70, nem tanto, tá? Saiu, mas saiu muito pouco. A partir da década de 80, muito brasileiro vazou do país. Muita gente foi para os Estados Unidos, muita gente foi para o Japão. Começa o momento de abertura japonesa para os seus descendentes, onde hoje o Japão recebe imigrantes, mesmo não sendo descendentes de japoneses. Vocês sabem disso, a necessidade, né, da mão de obra pelo envelhecimento da população. Aí muitos brasileiros, mais no final do século passado, começam a migrar para a Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, né? Muita gente vai para a Austrália, Canadá, e aí você vê brasileiros de todo canto do mundo, né? Então a gente fala mais de saída, né? Mas chegar as pessoas falar, imagina, ninguém quer vir mais para o Brasil. Mas nós temos dois grupos muito fortes de imigração no Brasil, tá? São os dois que eu vou estar falando aqui, ó, rapidinho. Então, primeiro, vocês não têm esse mapa, ou tem? Não. Tem sim o dos haitianos, não tem dos venezuelanos. E eles não falam dos venezuelanos, tá? Primeiro, hoje, né, nos últimos anos, se eu falar assim, Senador, quais são os principais grupos de imigrantes? Quem mais entra no Brasil? Bolivianos, eu não coloquei, mas os bolivianos nem precisa dizer, ó, Bolívia aqui. E a porta de entrada deles é principalmente, ó, Mato Grosso do Sul e vai em direção a São Paulo. Passa por aqui, não que não entra pelo Mato Grosso, mas aqui o Mato Grosso do Sul a gente tem Corumbá, né, que facilita esse elo de ligação. E muita gente vai para São Paulo. E esses bolivianos aqui, ó, que é a Bolívia, tá, vão trabalhar na indústria têxtil e são muito explorados em São Paulo. A região do Brás, por exemplo, né, que é a região bairro têxtil, ali em São Paulo, você tem uma grande quantidade de bolivianos que trabalham e muitas vezes é quase como se fosse mão de obra escrava, tá, galera? Eles moram e trabalham nos mesmos galpões, trabalham em média de 12 a 14 horas por dia, ganham uma ninharia, né? E depois essas indústrias têxteis vendem esses produtos, né, com um preço muito mais alto, inclusive para as grandes redes, como já teve denúncias, né, de algumas grandes redes aí de roupa feminina, por exemplo, que vende produto caro para você, consumidor, mas paga uma ninharia para mão de obra boliviana, tá? Mas quem mais marca no Brasil nos últimos anos foram os haitianos e os venezuelanos, ok? Então, gente, os haitianos, vou falar bem rapidinho aqui, entre 2004 e 2017, certo? Foi quando nós tivemos o chamado MINUSTAH, que é a missão humanitária da ONU, certo? De estabilizar toda a crise política, né, que o Haiti estava passando por uma guerra civil até 2004. E aí, na época, pessoal, o que aconteceu? Quem começou a chefiar essa missão de paz da ONU no Haiti foi o Brasil, porque os Estados Unidos, né, teoricamente estaria muito envolvido com a guerra ao terror, né, após o 11 de setembro. Certo? Então, o Brasil passa a ser a grande referência para o haitiano, que é o Haiti, né? Considerado o país mais pobre da América e um dos mais pobres do mundo. Ok? Porque o Haiti, não esqueça que é ex-colônia francesa, então eles falam francês, né? Não tem nada a ver com o Brasil não é uma referência.
Ah, mas por que então o povo veio atrás do Brasil? Por causa justamente dessa missão, né, da ONU no Haiti, que foi chefiada pelo Brasil, e vários grupos, várias tropas brasileiras de diversas regiões durante esses anos, tá, foram e permaneciam lá por pelo menos 6 meses, voltava e outro grupo por aí. Aí, quando estava para sair, no caso, estava para sair já em 2010, né, que já tinha estabilizado essa política no Haiti, teve um grande terremoto em 2010, um grandíssimo terremoto em 2010. E aí, grande parte da população, muita gente morreu, muita gente ficou desabrigada, já não tinha nada, perdeu tudo. E aí começou a ter essa saída. Fora que depois do terremoto, ainda teve um grande furacão, acho que era o Mateus, parece que teve um furacão chamado Mateus, né? Que atingiu também o Haiti. E fez com que o haitiano falou, quer saber? Vamos embora daqui, vou buscar sobrevivência, né? E a referência deles passa a ser Brasil. Então, o que acontece? Eles saíam do Haiti, a rota, ia para o Panamá, que é o Panamá. Do Panamá, eles iam ou para o Equador ou para o Peru, geralmente o Peru, tá? E do Peru, eles entravam principalmente via Acre, a região chamada Brasileia, tá? Epitassolândia, essa região aqui, ó, onde você tem fronteira seca do Brasil, do Acre com o Peru, certo? Grande parte dessas vezes, esses imigrantes, eles foram levados até lá por coiotes, tá? Juntavam dinheirinho, pagavam um absurdo, tem vários relatos aqui, ó, por meio de coiotes, de forma ilegal, tá? Muitas vezes levavam eles até no Peru, e chegava aqui no Peru e falava, agora se vira. Ou ia até mais ou menos quase a fronteira, e aí agora você se vira, certo? E aí vai ser no período de 2010, 2011, 2012, vai ser uma leva absurda de haitianos chegando no Brasil, via Acre, o Acre é a porta de entrada, e do Acre se espalhou por diversas regiões. Um grupo que, até mesmo chegando de forma muito ilegal, sofreu muito preconceito, tá? Inclusive foi muito explorado como mão de obra em diversas regiões do Brasil. O haitiano sofreu e sofre muito preconceito, principalmente no sul do Brasil, ok? E o último grupo, para a gente finalizar, tá? O último grupo que tem entrado são os venezuelanos, tá? A migração venezuelana no Brasil. Estoura esse problema a partir de principalmente 2015, certo? Que teve um aumento absurdo. Para quem não lembra, acho que vocês devem estar vendo o América, o presidente Hugo Chávez, ele morre em 2013. E aí entra no poder o Nicolás Maduro, que é o que está até hoje, desde 2013, desde abril de 2013. E aí, em 2014, estoura a crise econômica e política na Venezuela. E a população começou a passar uma série de necessidades, como comida, remédio, produtos básicos. E aí, a partir de 2015, esses venezuelanos começam a sair e só acelera, né? Então, 2015 começou, tá? 2016 estourou, 2017, 2018, então nem se fala, e aí virou até problema, né? Porque a quantidade de imigrantes. Como eu falei para vocês, esses imigrantes que entraram no Brasil, pessoal, ou eles entraram como imigrantes, de livre e espontânea vontade, ou eles entraram como eu falei aqui para vocês, ó, na aula passada, refugiados. Soldados que, de repente, são desertores do exército venezuelano e que sabe se ficar vai ser preso ou morrer. O cara vaza e pede asilo político, chega lá na fronteira, alega que a vida dele está em risco, certo? E aí ele passa pela Polícia Federal, vai ser analisado o histórico dele, e se for comprovado que ele é um refugiado, ele tem um asilo político. É diferente do imigrante, tá? O imigrante, você chega de livre e espontânea vontade. A gente vai voltar a falar um pouco mais disso para frente, ok? Então, a partir de 2015, com a crise explodindo na Venezuela, vai aumentar o número de refugiados e imigrantes venezuelanos. Por onde que eles entram? Pelo estado de, aqui, ó, quem que é aqui, ó? Roraima. Pela cidade de Pacaraima, tá? Que é fronteira seca com a Venezuela, ok? É por ali que eles entram no Brasil. Mas, para finalizar,
Esses dados aqui, né, são de 2018, agosto de 2018, né, que eu peguei essa imagem aqui no G1, desculpa. Cuidado com uma coisa, todo mundo acha que venezuelano vem para o Brasil, né? Mas o país que mais recebeu em número de venezuelanos, ó, primeiro lugar foi o Equador, certo? Segundo lugar a Colômbia, que é o país vizinho aqui, certo? Aí depois você tem o Peru e só depois o Brasil. Tá? Então, o Brasil, dentro dos países que receberam maior quantidade de venezuelanos, nós seríamos o quarto país. Ok, galera? Bom, então a gente finaliza aqui. Vamos fechar. Deixa eu descartar aqui. Vou fechar. Bom, então, galera, a gente finaliza aqui no caso, tá? A nossa aula. Coloque o seu nome aí, né? Quem tiver alguma pergunta, eu vou encerrar a nossa gravação. Se tiver alguma pergunta, eu vou ficar aqui para estar respondendo aqui para vocês, tá? O povo já colocou o nome, tudo foi embora, né? Brincadeira, vou descontar a presença desse povo, tá? Deixa eu só encerrar a nossa gravação aqui, e aí eu fico mais um minutinho para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Tá? Só um minutinho aqui. Então, por hoje a gente fica por aqui, tá? E a gente se